graça do Senhor Jesus, de volta com mais um vídeo. Como sempre eu falo que esses vídeos não é para... que eu não sou psicólogo nem psiquiatra, nem sou pastor, sou apenas um irmão na fé. E não estou querendo dar um entendido do assunto, que entende as coisas, mas eu procuro passar as dicas que eu usei na minha vida. Então, se alguém interpreta mal, ele está querendo dar uma de sábio, de entendido, ou me tem como um sábio entendido, está enganado, tá bom? Foram apenas que eu não estudei para nada disso aí, mas foi a maneira que eu usei e que eu uso para superar as dificuldades da vida e até doenças, né? Então, nesses vídeos eu posto sempre esses vídeos e procuro orientar as pessoas a superar os pensamentos ruins obsessivos, as imagens ruins obscenas, as sensações ruins, até mesmo depressão, ansiedade, tudo isso através da sua fé, da sua confiança e do seu afastamento das coisas que causam isso, porque as doenças psicológicas e emocional, elas surgem do que vemos e ouvimos. Então eu quero tentar falar aqui sobre músicas, porque uma pessoa me perguntou o que é que a música ela causa, ela traz pensamentos ruins, como que elas faz isso e como é que acontece isso. Então, da maneira que eu estou fazendo, eu estou vendo que os pensamentos ruins não estão mais surgindo. Então, depois que eu parei de ver televisão, não ouvi mais música nenhuma, nem ver vídeo no YouTube, nem ver postagens, nem ver vídeos no WhatsApp, no Facebook, nem tampouco vídeos, nem postagens, nem áudios que mandam pelo WhatsApp. Eu cortei tudo isso, porque tudo isso é como um cardápio nosso, para nossa mente. Então eu cortei tudo isso do meu cardápio. E qual é o meu cardápio agora, vamos dizer assim, né? É a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, da Bíblia. Eu leio sempre de manhã ou leio à tarde também. E tem vezes quando eu tenho assim muito tempo mesmo, eu leio de manhã, à tarde e à noite. À noite não, que à noite eu já não dá para ler muito, porque às vezes não são tão boas à noite, né? Então eu tenho feito isso e tenho visto um bom resultado. E eu cortei do meu, vamos dizer assim, do meu cardápio todas as músicas evangélicas, todas, e desde então os pensamentos ruins sumiram. Os pensamentos ruins sumiram, até os sonhos ruins também sumiram, e tudo começou a mudar, né? Então eu quero que você, junto comigo, pense e raciocine. Nada porque eu estou falando você deve aceitar e concordar, mas você vai pensar comigo e vamos raciocinar. Você pode ver que toda a palavra, toda a história da Bíblia, Deus sempre proibia o povo dele de se envolver com outras nações, com outros povos, para que não se contaminasse com os costumes, as comidas, as tradições, as festas, as músicas, as palavras, porque tudo aquilo poderia contaminar o povo, mudar a mente do povo. Então o que está acontecendo hoje? Nós estamos contaminados com essas coisas e não percebemos. Eu vou dar um pequeno exemplo a você aqui, certo? Vamos botar isso aqui: No Coração de Deus. É uma música evangélica, certo? Mas eu quero dar um pequeno exemplo a você, certo? Só um pequeno exemplo, para você entender como é que as músicas evangélicas e até mesmo a música secular nos influenciam. Vou mostrar a você como isso pode trazer pensamentos ruins a você. Então por isso você tem que se afastar até você ser curado. Vamos ver aqui. Quem é que pode entrar dentro de um coração? Descobrir todos os seus sentimentos. Agora veja aqui: arrancar todas
arrancar toda a sua emoção. Essa palavra arrancar, certo? Arrancar. Veja bem, essa palavra arrancar, pense nessa palavra, vamos ver, arrancar. Você, parece que essa palavra aqui, ela tá certa, arrancou a planta, arrancou a árvore, arrancou o poste, arrancou a pedra, estava lá presa, arrancou, enfim. Mas só que você também foi ensinado, você não lembra, mas você já foi ensinado, mas você vai lembrar agora. E você já foi ensinado pela música do mundo, por todo meio de comunicação, que também é possível arrancar não só a pedra, a árvore, a planta, tudo, mas deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver outra coisa aqui antes. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada, tá vendo? Tá na palavra de Deus, não é isso? Então essa música tá certa, arrancar. Só que assim, é tudo, como eu falei a você, tudo é bem bolado, tudo é bem planejado, porque o diabo ele tem os ministros dele aqui nesse mundo, tá certo? Então você agora vai procurar entender como é, por que quando você vai ler a Bíblia, vem pensamentos ruins, vem um palavrão, vem uma lembrança ruim. Veja bem, arrancar, o que acontece? As pessoas não podem vir, o demônio, os ministros do diabo, vamos botar do inimigo, porque as pessoas às vezes estão, aqui a porta está meio aberta, as pessoas passam na rua, que é pertinho aqui, e pode ouvir eu falar demônio e não vai entender. Então eu vou colocar inimigo para você. As pessoas que estão passando vão ouvir eu falando assim e pensar que é outra coisa e que eu estou ficando maluco. Então, vamos ver o seguinte, o que acontece? Os ministros do inimigo, eles não podem vir e falar para você palavrões, certo? Palavras obscenas. Então o que eles fizeram? Eles criaram vamos dizer assim, um livro, vamos dar um exemplo de palavrões e palavras. Então, vamos lá. Quem é que pode entrar dentro do coração, dentro de um coração, descobrir? Quem é que pode entrar dentro de um coração, descobrir todos os seus sentimentos, arrancar toda a sua emoção? Então, a música está certa, não está errada não. Arrancar todas as suas emoções, a emoção do mundo que o mundo colocou em você. Então, também na palavra de Deus tem o quê? Que toda planta que meu pai não plantou será arrancada fora. Meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então também está certo. Só que é o seguinte, o que acontece? Os ministros do inimigo, eles prepararam um livro, vamos dizer assim, para semear essas palavras pornográficas. Vamos lá, por exemplo, vamos dar um exemplo. Arrancou a roupa, arrancou a calcinha da mulher, arrancou, enfim, essas palavras, elas já são com cumprimento. Arrancou toda a roupa, arrancou a roupa íntima, enfim. Então, essas palavras, como eu falei a você, elas não podem, ele não vem falar para nós, não pode chegar para nós e falar essas palavras e nos ensinar, e dizer, essa palavra aqui tem que ser falada, você tem que pensar nela, tem que, enfim. Então o que eles fazem? Eles colocam essas coisas nas músicas, certo? Essas palavras você pode ver que as músicas hoje em dia são cheias de palavrões. E também as gírias. Isso aqui vem das gírias, vem das músicas, vem das novelas, vem dos filmes, vem dos programas. Essas palavras, eles colocam um complemento, arrancar, mas está escrito que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada fora, será arrancada, né? Só que já criaram essa palavra arrancar, já complementaram com outra palavra. Pronto, completaram essa palavra com a palavra obscena, como eu falei há pouco tempo.
arrancou a calcinha dela, ou a cueca dele, ou enfim, a roupa dela, enfim. Então, essa arrancou toda a roupa dela, um exemplo. Então, toda vez que você já ouviu essa palavra, arrancou toda a roupa dela, então você já ouviu essa palavra milhões, muitas e muitas vezes, vamos dizer assim, muitas e muitas vezes, em filmes, em novelas, em músicas. Então elas são cantadas e nós ouvimos o tempo todo, certo? O tempo todo nós ouvimos e até lemos, e às vezes também essas palavras estão ali num lugar e você não vê, como você vê aquelas imagens que eu mostrei e você não percebe, mas essas palavras estão ali no meio de uma frase, de uma coisa que você lê, de um livro. Essas coisas já estão na nossa mente. Então toda vez que você, um exemplo, chegar assim e cantar uma música numa parte que tenha qualquer letra, assim, por exemplo, arrancar, aí vai vir mas vai vir essa lembrança de arrancar toda a roupa da mulher, ou uma imagem de um homem arrancando a roupa da mulher. Estou dando só um exemplo. Então o que acontece? É assim que funciona. Esse vocabulário é criado para confundir uma palavra que você canta, uma música que você canta, a palavra que você lê. Se você, por exemplo, é uma pessoa, por exemplo, que era muito pendida para esse lado, né, pornográfico, então você gostava muito dessas coisas assim, justamente dessa parte, arrancar a roupa dela. Então toda vez isso, ainda você luta contra isso para vencer esse desejo de prostituição. Então toda vez que você for orar ou cantar e você lembrar dessa palavra, não estou dizendo essa palavra aqui, é só um exemplo, mas existe várias e várias, certo? Então vai vir a lembrança, pode vir essa lembrança, pornografia relacionada a isso aqui, certo? Ou pode vir a lembrança, pode vir a palavra, uma palavra nesse sentido. Quando você fala assim, cantar, arrancou, um exemplo aqui, você vai ler, né? Aí você vai ler a palavra de Deus, a Bíblia, aí tá lá: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, aqui, respondeu-lhes: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí quando você chega aqui, nesse momento aqui que você está na Bíblia, aí vem a lembrança, certo? De uma roupa íntima da mulher, você arrancando a roupa da mulher, ou vem a palavra. Então é assim que funciona. Essas palavras, cada palavra aqui, os servos do inimigo, os ministros dele, né, eles já pegam cada palavra e transformam em palavras pornográficas, certo? Para ficar comparável, ligada a essa. Então toda vez que você pensar em alguma palavra ou uma frase, então já existe essa frase com essa palavra já pronta para ficar compatível. Então vem a lembrança. Então quem é que pode impedir um coração de decidir louvar? Ninguém vai conseguir, posso lhe garantir. Quem é que pode impedir? Aí vamos ver, quem é que pode impedir? Vamos procurar frases aqui. Quem é que pode impedir de eu louvar a Deus? Quem é que pode impedir de eu cantar para Deus? Quem é que pode impedir de eu pular na presença de Deus? Quem é que pode impedir de eu saltar na presença de Deus? Quem é que pode impedir de eu falar de Deus? Quem é que pode impedir de eu dizer para Deus? Quem é que pode impedir de eu cantar para Deus? Já falei. Quem é que pode impedir de eu... Enfim, vai vindo frases, certo? Dando só um exemplo. Então, porque talvez essa aqui não tenha uma similar a essa no sentido de pornografia, mas como se a pessoa, isso depende da pessoa, digamos que, como eu falei, se você é uma pessoa que está lutando contra a carnalidade, ou está sempre desejando um sexo, né, uma pessoa muito viciada, então
isso aqui pode se transformar em uma palavra pornográfica, porque quando você lê essa palavra, quem é que pode impedir de eu, já veio aqui uma na minha mente, rapidamente, quem é que pode impedir de eu fazer isso? Quem é que pode impedir de eu fazer sexo? Um exemplo. Quem é que pode impedir? Então, nós já vimos essa palavra com esse comprimento, certo? Por exemplo, quem é que pode impedir? Repare só, quem é que pode impedir um coração que decide louvar a Deus? Era para ser isso, né? Já não tem, né? Tá vendo? Ninguém vai conseguir, posso lhe garantir, mas tá bom. Vamos ver assim. Quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir de eu... Então, deixa eu ver. Aqui tá certo, você tá cantando, certo? Quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir um coração de louvar a Deus? Mas só que já criaram uma frase, um exemplo, quem é que pode impedir de eu agarrar essa mulher? Quem é que pode impedir de eu fazer sexo com essa mulher? Essa frase já existe. Então, você já ouviu ela em músicas, certo? Em músicas, ou em filme, ou em novela. Então, se você for muito pendido para essa parte sexual, ou estiver lutando, então sua mente vai trazer na hora, transforma essa frase aqui em uma frase pornográfica, porque vem a lembrança, certo? Então, assim vai. Quem é que pode impedir de eu fazer sexo com essa mulher? Um exemplo. Então, essa frase já existe, ela já é planejada, eles já pegam essa frase, esse pequeno trecho aqui, e já transforma em uma frase pornográfica. Para as pessoas que estão lutando contra a pornografia, ou que são fracas em pornografia, e estão sempre se envolvendo com pornografia, essa frase já vem para a mente dessa pessoa, porque ela já viu em música, já viu em filmes, em novelas, em tudo, né? Então você pode ver que as músicas hoje em dia são tudo conteúdo pornográfico, já com esse propósito, para que as pessoas fiquem com a mente, toda vez que ela cantar na igreja, ou ler a Bíblia, ou ler a palavra de Deus, então vai vir um cumprimento só com pornografia. Vamos ver essa aqui agora, essa aqui. Um coração que decide louvar a Deus. Um coração que decide se entregar a Deus. É um coração que decide louvar a Deus lá no céu. Um coração que decide louvar a Deus aqui nesse mundo. Então, vamos tentar agora uma frase pornográfica. Um coração que decide louvar a Deus com pernas abertas. Tá vendo? Isso já existe, isso já ouvi em algum lugar. Um coração que decide louvar a Deus, louvar de pernas abertas. Um coração que decide cantar de boca aberta. Tá vendo que vai aberta. Um coração que decide cantar tá vendo? Você entendeu mais ou menos? Certo? Então, já essa frase aqui, já pegaram essa frase, certo? Já transformaram com um complemento pornográfico. Então, talvez você não lembra, como também você não consegue lembrar onde vem esse pensamento que vem na sua mente, um pensamento, você não sabe onde ouviu essa voz, essa palavra que vem na sua mente, mas você viu esse pensamento que vem. O pensamento é uma frase que você leu em algum lugar, mas já está aí na sua mente. Então, assim também alguém pode fazer isso aqui, transformar essa música evangélica aqui, né? Já pegar essa aqui no coração de Deus, por exemplo, no coração de Deus. Aí o cara pega aqui e coloca no coração do demônio, no coração do diabo, um exemplo. E ele pega essa frase, já criaram essa frase, já pegaram essa frase, e transformaram em outra frase de blasfêmia, tá entendendo? Isso aqui já tô saindo da parte de pornografia e indo para a parte de coisa. Já fechou, meu filho? Já fechou, viu? Dá licença. Já pegaram
já pegaram isso aqui. Família, veja aqui por favor aí. Isso aqui é um fone dele. É só me atrapalhar, esse menino. O pessoal aqui já fechou a lan house perguntando as coisas. Então, no coração de Deus. Então alguém pode pegar essa frase, certo? E transformá-la no coração do inimigo, certo? No coração do inimigo. Então, aí a pessoa pega essa frase e consegue colocar de uma forma escondida em uma imagem, em uma música, em alguma coisa, e fica na sua mente gravado. Então aí você vem esse pensamento, você não sabe de onde, mas porque veio da música. Mas não é que essa música tenha isso, é porque alguém já fez uma cópia dessa música, ou com teor pornográfico, ou com teor demoníaco, vamos dizer assim. Você entendeu mais ou menos como é. Então, essas palavras são semeadas em nosso meio de uma maneira bem escondida, e aí toda vez que você, na tua fraqueza, é na sua fraqueza que vão lhe pegar. Se você for uma pessoa que já tem medo de espírito, demônio, essa coisa toda, então você vai ter muitos pensamentos relacionados ao inimigo, certo? Muitos pensamentos ruins sobre ele, vai ver as imagens dele, vai sentir arrepios, vai sentir medo, porque a sua fraqueza é essa, certo? Se você é uma pessoa que não tem medo de demônio, besteira de demônio, mas você é uma pessoa que é fraca na parte sexual, então você vai ser prego nessa aqui, por exemplo. Quem é que pode impedir de eu tirar minha roupa? Quem é que pode impedir de eu fazer sexo, um exemplo? Então, essa frase já criaram com essa coisa, porque se eu veio na minha mente essa lembrança, é porque já ouvi em algum lugar, certo? Já ouvi. Então, eu já vi em algum lugar, mas não sei aonde. Então, se você for fraco nessa parte, você vai ser pego por isso aqui. Então, toda vez que você for cantar, ou orar, ou ler a Bíblia e tiver um trechozinho nesse sentido ou outro sentido, né, aí já transformar aquele trecho em um sentido pornográfico ou em um sentido de demônio, etc. Então, por isso que, para que você não seja pego por nada disso, você precisa primeiro agora, já que todo mundo já está contaminado com isso mesmo, então precisamos nos afastar de tudo isso, porque está impregnado. Já fizeram cópias disso aqui tudo, mas com teor pornográfico e com teor demoníaco e com teor de pornografia e tudo mais. Então precisamos nos afastar de tudo isso aqui, tudo, certo? Fechar tudo, como eu vou fazer aqui agora, fechar tudo, desligar, né? Desligar e ir para a palavra de Deus, porque não tem saída. Cada palavra que você digitar, já existe um teor para aquela palavra, certo? Agora, então como é que eu faço? Porque eu ouço o tempo todo pessoas colocam músicas evangélicas, música do mundo, e eu som alto, e o que é que eu faço então para minha mente não absorver essas coisas que eu tô na minha? Não tem que viver minha vida, tem que andar, tem que trabalhar, tem que, né? Então é simples e fácil. Existem duas coisas que você tem que fazer, pelo menos essa é a maneira que eu uso e tem funcionado. Pelo menos você não pode deixar de ouvir por medo, certo? Você não pode deixar de ouvir por medo. Eu vou deixar de ouvir porque isso aqui é do demônio, é do diabo, aí mandar pro inferno perder minha salvação. Não pode. Se você pensar assim, então sua mente grava, aí sua mente absorve. Você não pode deixar de ouvir por medo, certo? E nem você, porque assim, a mente absorve quando você tem medo daquilo ou quando você gosta daquilo. Porque se eu tenho medo, então eu estou me importando com isso. Isso é tido para mim como importante. Se eu gosto, também estou dando importância. Então a mente absorve dessas duas formas, ou porque eu gosto ou porque eu tenho medo. Então, se eu não gosto, não quero ouvir,
Então já prepararam também uma armadilha para mim, para que eu tenha medo. Então o que fizeram? Disseram que, por exemplo, essas músicas e tudo isso que está aí nesse mundo é do demônio. Então você não tem medo, mas você tem uma ideia que é do demônio, embora seja, mas temos que saber que quem faz as músicas são as pessoas, mas quem prepara todas elas são os ministros do demônio, como está escrito na palavra de Deus, que ele tem seus ministros aqui na terra. Então fizeram você ter medo, certo, do inimigo. Então aí você tem medo. Então você vê alguém, uma música do mundo, e você fala, isso aqui é do diabo. Então, porque eles disseram que aquela música é do diabo. Então você ouve uma música, ouve um filme, uma novela, é do demônio. Então você diz assim, aí você fala assim, só que no caso antes, fazem isso, repare só, fizeram você ter medo de uma imagem do inimigo, né? Vou falar assim, não, pronto, ficaram lá, demônio. Então fizeram você ter medo, criaram uma figura e disseram que isso é a figura do inimigo, do demônio. Então você primeiro fizeram você ter medo dessa figura. Olha, é assim, essas pessoas, essa imagem que você vê, vamos dizer aqui, como eu já falei, eu postei um vídeo sobre isso, mas eu só não dou só um exemplo, certo? Essa imagem aqui, essa imagem aqui, essa imagem aqui, essa imagem aqui, ela é isso aqui. As pessoas que creem em demônio, essas coisas todas, eles criaram a imagem dele num bode, se basearam num bode. Então veja que aqui é um bode, aqui é um bode. Então escolheram um bode como um representante da religião deles. Então primeira imagem que fizeram, vamos dizer assim, foi essa aqui, foi essa aqui com o corpo de homem e a cara de um bode. Então daqui então eles foram aprimorando, certo? Aprimorando, pode ver que tem chifre, a mesma coisa, foram aprimorando, foram evoluindo e vai fazendo várias formas, mas o início dessa coisa aqui vem daqui, vem do simples bode. Pegaram a imagem de um bode, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a imagem do demônio, mas vamos fazer baseado num bode, certo? Um bode aqui, de 2 chifres, aqui tem um chifre, mas 2 chifres, aqui pode ter sido também uma montagem, né? Então vamos fazer aqui, tá vendo? Vamos fazer, repare que é igualzinho aqui e esse aqui, pegaram o bode e fizeram do bode, fizeram essas imagens aqui, e como eu falei a você, foi evoluindo aqui, como ela já é um pouco sinistra, mas tudo foi criado da imaginação do homem. Vamos fazer um símbolo religioso, e esse símbolo vamos nos basear num bode. Então tiraram do bode, fizeram essa imagem aqui, e aí fizeram outras imagens do demônio, mais imagens, e fizeram com que as pessoas tivessem medo dessas imagens todinhas que eu fechei aqui no instante. Então primeiro faz você ter medo, que embora porque quando você fala assim, isso é do inimigo, é do demônio, então eu não ouço essa música porque é do inimigo, aí você fala assim com medo, certo? Então quando você tem medo achando que a música é porque é do inimigo, vai lhe contaminar, então sua mente absorve, sua mente grave, a música vai estar sempre vindo na sua mente, vai estar sempre se repetindo na sua cabeça, porque você acha que ela é do demônio, mas porque já lhe disseram que é o inimigo quem faz essas músicas e tudo, já é tudo bem planejado para deixar a mente das pessoas confusa e fazer as pessoas não ter tanta confiança em Deus, que Jesus está com elas. Então é assim que funciona, você pega aqui, você pode ir novamente e colocar qualquer música ou qualquer palavra. Vou ler a palavra, vamos aqui, a palavra de Deus,
Repare só, a palavra de Deus. Então, também para essa aqui, a palavra de Deus, já fizeram outra palavra. Quer ver? Olha, vamos botar assim para você ver. A palavra, tá vendo? Já existe. Tá vendo? Só que você vê, não tem muito resultado, porque tudo é camuflado para que as pessoas... Olha, tá aí já aparecendo, tá vendo aí? Outros nomes. Enfim. Então vai vindo muita coisa. Então, para cada palavra, olha, assim como repara aqui, a palavra de Deus. Aí tem, preciso de uma palavra de Deus, tá vendo? Lê a palavra de Deus, agora minúsculo, todos os dias. A Bíblia é a palavra de Deus, tá vendo? Então tá uma sequência. Então eles não colocam, as pessoas que trabalham para o inimigo não colocam essas palavras aqui, porque ninguém vai aceitar, e é camuflado para que as pessoas não percebam, mas colocam nas músicas, nos filmes, nas novelas, bem camuflado para que você não perceba. E é mais nos áudios, certo? Essas palavras de pensamentos, elas vêm mais pelos áudios. Eu não sei assim mais como é que eles conseguem colocar, embutir nos áudios, mas é nos áudios. Se você fizer um teste, você entrar daqui a pouco eu vou falar sobre isso, véio. Mas veja bem, então veja que existe uma sequência, véio. A palavra de Deus, preciso de uma palavra de Deus. Então, se você, isso aqui também já tem, preciso de uma palavra do inimigo, certo? A palavra do inimigo, a palavra de Deus sobre amor, palavra do inimigo sobre ódio, sobre inveja, sobre rancor. Então há uma sequência. Então todas essas palavras já são assim maquiadas, certo? Já são criadas outras frases contrárias, para quando você falar essa palavra, a palavra de Deus, aí vem na sua mente outra palavra que você não lembra onde viu, nem onde ouviu, mas você viu e ouviu em algum lugar, né? Então assim já está com as músicas. Então as músicas estão todas já corrompidas desse jeito. Não que as músicas são corrompidas, mas porque alguém já corrompeu todas as músicas. Então é possível ser assim. A palavra de Deus é fiel, né? Vamos ver aqui, é possível ser assim. Se você cantar essa música, já existe alguém que fez essa música, certo? O contrário, a palavra de Deus é fiel. Então alguém, lembra que quando tinha aquele disco de vinil, que as pessoas diziam que rodava o contrário e saía outras palavras? Pois é, palavra contrária saía contrárias ao inimigo. Então veja bem que faz sentido. Então essa música aqui, já existe alguém que criou ela, só que falando do inimigo. Então, e eles colocam para você ouvir de alguma forma, não sei como é que funciona, e é bem baixinho, aí fica na sua mente gravado. Então eu quero que você entenda aqui, alguém já pegou essa música, certo? Deixa eu ver se a gente ouve ela aqui. Já pegou essa música e já transformou em uma música contrária, certo? Então é possível que alguém já tenha pego essa música e feito ela ao contrário. Assim como as pessoas diziam que o disco de vinil, aquele disco de vinil, ele girando ao contrário, falava em demônio, em espírito, não sei o que, era tudo o oposto. Então assim também já pegaram cada música que você vê evangélica, eu acredito, não tenho certeza, mas acredito que todas elas já prepararam dessa forma. E aí pegam e colocam de uma forma que você ouve, e você ouve sem perceber. E você pode fazer um teste, como eu ia dizer, por exemplo, você pode ver que essas coisas estão embutidas aqui, repare, viu? Essas músicas estão, essas coisas assim, que você ouve vozes e vozes xingando Deus e vozes xingando Deus e vozes
Deixa eu ver aqui. E palavrões e coisas ruins estão nisso aqui, certo? Ó, isso aqui. Isso aqui, lembre-se que não faz medicina, não, que isso aqui é criar a imaginação de alguém. Imaginou como é e fez isso aqui. É besteira, certo? Então não tem que ter medo dessas besteiradas, não. Alguém imaginou isso aqui e criou. Então, geralmente essas coisas você absorve aqui, nesses vídeos. Ou em vídeos como simples testemunho, assim, testemunho maravilhoso de Adão Campos, visita o céu e o inferno, tá vendo? Então, se você tirar, por exemplo, todo dia, meia horinha, 1 hora de relógio e ficar vendo esses vídeos, você vai começar a ter pensamentos ruins. Você vai começar a vir pensamentos ruins e até surgir algumas vozes na sua cabeça. Se você ficar vendo esse vídeo todos os dias durante um tempo, você tira meia hora, 1 hora, você vai vendo, você vai perceber. Se quiser, não é bom fazer isso não, mas se você fizer isso, você vai perceber que você vai começar a ter pensamentos ruins e vozes na sua cabeça, porque eu acredito que a grande maioria que está aqui são pessoas que se passam por pessoas de Deus, mas que já preparam tudo. Então você está ouvindo às vezes isso aqui, mas eles preparam outro áudio bem baixinho com palavras contrárias ou letras contrárias e fica na sua mente gravado. Então, como eu falei, se você tirar um tempo e ficar vendo isso aqui por um tempo, você vai começar a absorver isso aqui. Então você que tem pensamentos ruins, os pensamentos ruins, as lembranças ruins, vem dessas coisas ruins, porque lembranças são coisas que vemos, né? Lembranças de coisas que vemos, vêm imagens que já vimos, vamos dizer assim. E lembranças de coisas que já ouvi, né? Coisas que eu já ouvi em algum lugar, elas vêm como sons, como barulhos, como tudo isso. Então tudo já é bem embolado, certo? Então, se você fizer como eu falei a você, eu acredito eu acredito o seguinte, que as músicas, algumas músicas também já que você ouve aqui, que você abre o YouTube, lembre-se que é possível um hacker, uma pessoa que é hacker, vir aqui, entra no YouTube, no seu canal, nos canais, altera as músicas, altera tudo, faz uma coisa bem baixinho, deixa uma coisa bem baixinho, e às vezes um ruído, aquele barulho, quando aparece um barulho, um ruído, pode ser na hora que botaram uma palavra para falar, e você na hora corta ou tem aquele barulho, mas já fica uma palavra na sua cabeça ou palavra na sua cabeça. Então, se você ficar vendo isso aqui por muito tempo, você acaba que tendo pensamentos ruins e vozes na cabeça, certo? Então essas coisas aqui prejudicam você. Essas imagens aqui, tá vendo? Isso aqui já é feito para amedrontar você. Isso aqui, você está vendo aqui, mas tem pessoas que são descrentes e elas estão se passando por pessoas de Deus e estão semeando isso para amedrontar as pessoas. Isso aqui também, certo? Tem pessoas se passando por pessoas de Deus semeando isso aqui. Se eu fosse agora ouvir isso aqui, você ia ver que muitas coisas é contrário à palavra de Deus, a Bíblia. Testemunho também de pessoas que foram, mas como eu falei a você, muitas pessoas, algumas pessoas ouvem a voz de Deus, vê anjos, vê tudo isso, tem sonhos, tem revelações de tudo isso. Então é possível a pessoa estar tendo um sonho e achar que foi um arrebatamento, que foi até o céu ou até o inferno, mas não foi, apenas uma ilusão que a mente cria e ela acha que foi, e ela começa a contar essas coisas aqui. Como também eu quero dizer a você que já existe muitos deles também
Não sei se é essa moça que é. Não estou dizendo que ela é. Mas já tem descrentes que eles abriram igrejas e falam de Jesus, certo? Mas o propósito é arrastar pessoas para lá e confundir a mente das pessoas e fazer as pessoas se afastarem de Cristo. Então, a nossa única salvação é a palavra de Deus, é as palavras do Senhor Jesus. Então, é isso. Espero que você tenha compreendido que as músicas evangélicas, elas já criaram outras músicas similares a elas, só que ao contrário. E eles podem, existem pessoas que podem fazer, embutir em um vídeo e você não percebe, certo? E você não percebe. Então, você sabe que é possível uma pessoa que é hacker, ela entrar em qualquer lugar e modificar muita coisa minuciosamente, e você não percebe, né? Tudo aqui é de propósito. Primeiro ensinaram você a ter medo do inimigo, das imagens do inimigo, que falei você que é um bode, que criaram, tiraram de um bode, então não tem que ter medo. Alguém imaginou como era e foi aprimorando a imagem do bode e virou nessa imagem que está aí, que diz que é o demônio, mas é só de um bode. Então isso aqui já é colocado de propósito para lhe fazer medo, certo? Porque se você não entrar, mas você vê, já faz medo. Essa aqui também já é bem sinistra, mas já é de propósito mesmo. Não tenha medo, que isso aqui alguém imaginou, desenhou como é. Então não tenha medo, não tenha medo, saber que é coisa da mente de alguém perturbada. Já criaram também vídeos de arrebatamento para você imaginar como é o céu, imaginar como é o inferno, imaginar como é as coisas, como é os anjos. Então tudo já bem planejado e bem elaborado, certo? Também, eu não sei esse caso aqui, mas tem pessoas que são do meio deles e se passam por pessoas de Deus e dizem que teve um sonho, foi pro inferno e voltou, foi no céu e voltou, mas é de propósito, já é bem planejado, certo? Aqui para fazer medo. Olha, tudo é bem embolado, tá vendo? Fazer medo. Alerta: irmã em visão viu Cristiano Araújo. Mentira, isso aqui é mentira, certo? Embora seja uma irmã, uma pastora falando, mas ela, certo? Ela não sabe, porque está escrito na palavra de Deus que não devemos julgar o servo alheio. Quem és tu para que julgue o servo alheio? Então, o servo alheio, o servo de Deus, embora ele não seja um servo de Deus que vive a palavra, que a gente não sabe se ele vive, se ele não vive, eu não sei, como é que eu vou saber se ele vive, se é Cristiano Araújo, se ele lê a Bíblia em casa, se ele segue a Bíblia? Eu não moro na casa dele, eu não moro com ele. Então, essas revelações são criadas, já botam as revelações na mente das pessoas, assim como colocam em você os pensamentos ruins, as imagens que você viu. Mostra um pouquinho aqui pra pessoa aqui, olha, tá vendo tudo já, não tem pra você correr. Você sai daqui, tem esse lixo, aqui é lixo, não tá assim. Aí pra cá tem uma coisa sinistra já, tá vendo? Você clica, tem uma coisa bem estranha. Aí você vai pra cá, outra coisa estranha, sinistra, tá vendo? Tudo sinistro, tudo, olha, tudo. Pra onde você vai, tá impregnado. Isso aqui já mostra tudo aí. Pra onde você vai, isso aqui é tudo deles, olha, tudo deles, certo? Tudo. Não, você tem que fugir disso aqui. Tudo. Olha, isso aqui também, olha, tudo isso aqui é pessoa com problema, sofrendo e acha que é Deus falando, mas não é, tudo sofrendo, tudo pessoas sofrendo. Aqui também já é de propósito. Tudo isso aqui, certo? São Paulo aqui, olha, mentira, aqui é tudo já semeado. É assim, tá vendo aí? Só coisa podre mesmo. Então, vamos ver Cristiano Araújo. Então, para você, ela disse que foi alerta, a irmã em visão viu Cristiano Araújo no inferno. Então está escrito que ninguém pode julgar o servo alheio, porque ele é de Cristo. Embora ele possa ser que ele não aceitou Jesus no seu coração, com a sua vida, com a sua alma,
mas querendo ou não, ele pertence a Cristo, pertence a Deus, todo ser humano. Então, ninguém pode imaginar. Então, fazem isso com as pessoas. Eu quero saber que você sabe que assim como você tem pensamentos ruins, tem pessoas que têm essas visões, acham que são visões, mas é o toque religioso, só que diferente. Então tá tudo impregnado, não tem para onde você fugir. A única saída é fazer isso aí, certo? E ler a palavra de Deus. Se você não ler a palavra de Deus, você vai estar perdido, perdida. Então eu quero que você fuja das músicas por esse motivo, porque assim como já fizeram esses vídeos, também já criaram músicas semelhantes às músicas evangélicas, só que o contrário. E eu não sei ainda como, mas eles colocam essas músicas para a gente ouvir, certo? Eu não sei aonde nem como, mas colocam. Então essas músicas fazem vir os palavrões, os pensamentos, as imagens, as lembranças. As imagens você já sabe que é daquele jeito que eu mostrei nos vídeos anteriores, né? Se você abrir aqui, você abre o WhatsApp, o WhatsApp não, o YouTube, sempre tem uma coisa que vai querer enganar você. Tudo aqui, tudo armadilha. Olha, gospel music, uma armadilha de Satanás. Aqui também tem chance de ser eles que criam esses vídeos para poder colocar o irmão contra o irmão, um contra o outro. Aqui também eu já vi alguns vídeos desses no Facebook que chegam e eles têm umas coisinhas estranhas no meio, certo? Aqui também aqui, veja, você saberá que morreu, tá vendo? E aí a pessoa vai contar, embora esse rapaz aqui ele seja entendido assim, ele estuda falar sobre isso, mas eu quero dizer a você que todo mundo está contaminado com essas coisas. Todo mundo está contaminado com essas porcarias, esses negócios aqui. Então, às vezes a pessoa ela fala essas coisas e não sabe, mas é porque a mente dela tá cheia disso aqui, então ela só fala disso. Olha, como Deus, ninguém se brinca aqui. Isso aqui também, isso aqui tudo indica que são pessoas se passando por pessoas evangélicas, que eles postam vídeo direto. Com Deus ninguém brinca, com Deus não se brinca. 12. Isso aqui também já é armadilha para você. Vícios, tá vendo? Aqui a imagem pornográfica, tá vendo aí? Armadilha. Isso aqui, depois eu vou falar sobre isso aqui também. Aqui também já é armadilha. Tudo. 200 mil reais por dia. Aqui é para fazer você ser louco por dinheiro, correr atrás de dinheiro. Então, para onde você vai, não tem para onde correr, certo? Então, a melhor solução é a gente desligar tudo isso e ir para a palavra de Deus, que é a nossa única salvação. Então é isso, eu espero que você tenha entendido que as músicas já criaram cópias de músicas contrárias, certo? Por isso que quando você vai cantar uma música ou vai ler a palavra de Deus, então já fizeram uma cópia daquela música, da palavra, só que o contrário. Então eu quero também que você entenda que toda vez que você for ler a palavra de Deus, aí vem um pensamento, você vai ler a palavra de Deus, repare só, vamos dar um exemplo aqui a você, né? Vamos ver aqui, né? Vamos ver um versículo aqui da Bíblia, vamos ver Mateus 2:4, 2:3, pronto, Mateus 2:3, 2:3, 2:3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém ficou perturbado, né? Então já fizeram o que? Por exemplo, uma pessoa está perturbada por um demônio, uma pessoa está atormentada por um demônio. Então já criaram essas frases, tá vendo? Essa palavra aqui é bíblica, mas já pegaram essa palavra e criaram outra, que uma pessoa está perturbada, atormentada, está sendo está vendo demônios, está perturbada vendo demônios. Então a pessoa está, então vai vindo palavra, certo? Porque já pegaram essa palavra aqui e fizeram outra palavra na sequência, certo? Com
outra. Então, por isso que quando você vai ler e chega em uma palavra assim, vem um medo, porque você já ouviu uma palavra perturbadora, que criaram uma frase perturbadora com essa aqui, certo? Ou pegaram essa frase aqui, a palavra aqui que está escrita, e fizeram uma semelhante a ela, só que o contrário. Então é isso que acontece. Não é que alguém mudou, não, certo? É que alguém veio e pegou, vamos fazer uma cópia dessa aqui, só que o contrário, para casamento da pessoa, certo? Então você vai e acaba que tendo esse medo. A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. A palavra de Deus. Mas com certeza aqui já fizeram uma cópia, certo? Uma cópia, o contrário, e já colocaram em algum lugar e você já viu, e por isso quando você vai ler, vem um pensamento com medo de alguma palavra, né? Então é isso, não tem muito o que falar, né? É isso. Então que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E vou deixar meu WhatsApp, como sempre deixo meu WhatsApp, meu WhatsApp. O Facebook não deixo mais, porque as pessoas do Facebook ficam mais postando um monte de coisa sem sentido. Então vou deixar meu WhatsApp, meu WhatsApp, para você que quiser falar comigo, conversar comigo, tirar alguma dúvida, a gente conversar, tá bom? Então o que você tem que fazer? Bom, se as músicas, até mesmo a palavra de Deus, já pegaram alguns versículos da Bíblia, não vou dizer que todos, não sei, Deus é quem, somente o Senhor Deus é quem sabe, e já criaram alguns versículos, pegaram os versículos assim e fizeram uma cópia daqueles versículos, mas só que o contrário, para fazer toda vez que você lê vir esse pensamento contrário, com palavras contrárias. Então você precisa sair, para que sua mente não mais se contamine mais do que está contaminada. Precisa sair da internet, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, de mensagens, de áudio, de tudo isso, e você vai ler a Bíblia. E quando você começar a ler a palavra de Deus e vier pensamentos, não tenha medo, porque comigo também foi assim. Eu lia e vinham os pensamentos. Quando eu chegava naquela palavra vinham os pensamentos estranhos, né? Duvidando, será que existe, será que não é, será que é de Deus, será que não existe, será que Jesus veio ou não? Então vinham esses pensamentos, porque já criaram em cima daquela palavra. Um exemplo: Jesus é a luz do mundo. Então já criaram um exemplo, pegaram aquele versículo e colocaram que Jesus não era a luz do mundo, que a luz do mundo não existe. Um exemplo, estou dando só um exemplo. Então aí, a vez que você vai ler, você já ouviu isso em algum lugar, e a vez que você vai ler, aí vem essa lembrança. Então se você não vê e não ouvir nada, mas somente a palavra de Deus, então não vai vir nada contra. E você, mesmo que você esteja lendo e venha os pensamentos, venha lembranças, não tenha medo. Lembre-se que existe cópias, só que o contrário, que já criaram das palavras, de algumas palavras, não vou dizer toda a Bíblia, mas de algumas palavras já criaram, assim como criaram de muitas palavras desse mundo, né? Então já criaram cópias, mas que o contrário, já para colocar medo em você quando você for ler a palavra de Deus. Então lembre-se disso e continue lendo tranquilamente, não tenha medo, que você vai ver que a palavra de Deus vai limpando a sua mente. Quando você bem não esperar, você vai ler e já não vem mais pensamento ruim nenhum, nem medo ruim, nem medo nenhum. Você já sente segurança, certo? Então você só precisa ler a palavra de Deus e você vai ser curado desse problema, certo? E é isso. Eu ia falar outra coisa aqui, mas não lembrei agora, esqueci. Mas eu espero que você tenha entendido o porquê que as músicas estão nos influenciando. Lembre-se que com certeza para cada música fizeram uma cópia, só que o contrário, cantando o contrário. Assim como também já criaram para um versículo semelhante ao da palavra de Deus, só que ao contrário, certo? E aí então, por isso, quando você vai ler ou vai cantar ou vai orar,
ou fala meu pai, meu Deus, vem um pensamento ruim. E lembre-se também que vem uma voz ou um pensamento, ou vem uma imagem ruim, uma lembrança ruim, obscena, porque você já viu, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Então, se você não viu os vídeos anteriores, você pode ver, entrar aqui no canal, certo? E você vai ver os vídeos anteriores que eu falo sobre isso. Os vídeos, teve algumas pessoas que saíram, inscritos, saíram, acho que depois comecei a falar algumas coisas aqui, não sei porquê. Esse aqui, eu falo justamente sobre a figura do inimigo quando fizeram, né? Fazem você ficar esquizofrênico sem você perceber. Esse eu postei ontem, ou foi anteontem. Esse aqui é de onde vem as imagens obscenas. É o segundo vídeo, certo? Então tem o primeiro vídeo, você vai ver falando sobre as imagens obscenas. Então quando você vai orar, ou você é católico, vai rezar, então vem as imagens obscenas, porque você já viu essas imagens em algum lugar e você não lembra, então vem na sua mente. Então todas essas coisas são colocadas em você, tá bom? Então fique na graça do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.